norte do Paraná eu fui nascido e crescido, na escola do café me eduquei, fui na enxada, me banhei de enxurrada, música aprendi de ouvido. Agradeça ao povo que plantou café, o bom tempo volta, se a gente tem fé. O café veio descendo lá do Pará até o Paraná. Para plantar café e cana, o Brasil foi derrubando mata. E como da cana se faz o açúcar, nós pode dizer que a tarde da Mata Atlântica foi quase todinha derrubada para a gente plantar cana, ou seja, açúcar, café, ou seja, duas sobremesas. Meio século depois que as peneiras quase todas caíram. Meio século depois do tempo da botina, boa parte, grande parte até, do povo do norte do Paraná ainda fala meio caipirado, com sotaque mineiro, paulista, porque a maioria dos nossos pioneiros veio vindo do sul de Minas, São Paulo, conforme o café ia, como se dizia, cansando as terras. E hoje tudo mudou tanto que mesmo quem lida, colhe, planta, algodão e rami, que são fibras naturais, usa roupas sintéticas. E onde era um terreiro onde se esparramava café para secar, hoje virou até um campo de futebol. E a história é a seguinte. Colonos do Brasil inteiro e do mundo todo vieram para a Terra Vermelha, atraídos pela fama do café, como fonte de sustento para uns e como fazedor de fortuna para outros. Fazendas como esta eram tão grandes e trabalhava aqui tanta gente que, para chamar o pessoal, trabalhador, de quilômetros em redor, usava-se sinos como esse. Os cafeeiros eram tão altos que era preciso escadas como esta para colher café. E era muita gente plantando, adubando, capinando, arruando, colhendo, esparramando, secando café. Naquele tempo, entre os anos 30 e os anos 70, 70% da população morava na zona rural. E a maioria lidava com café. Vamos em frente. Vamos ver como é que era. Em casas como esta, moravam os colonos, os trabalhadores das fazendas, como aqui o senhor João Lourenço. Seu João, o senhor lembra do tempo do café? Era boa a vida no tempo do café? Eu mesmo ainda lembro muito bem. Essa colônia aqui foi desmanchada por som de casa. Desde lá, assim, ó, essas vai tendo mim foi tirado de casa, mas não no tempo deles aí. Dia de sábado juntava a rapaziada, aqueles homens casados mais novos, nonava a barraca lá e ia dançar baile. Naquela época nós capia café até com o pé no chão, só de chinelo, a veia. Certo? Tinha mais saúde. As coisas parecem que era bem mais fácil. Hoje não, hoje tá tudo mais difícil. Hoje é tudo a custa de médica, custa de medicina, custa não sei do que. Naquela época não. O senhor saía no terreiro, catava uma folha lá, fazia um chá e ó, uma gripe ou qualquer uma coisa, tá certo? Festa. Todo ano nós tínhamos uma festona aí nesse barracão ali antes de Natal, um sábado antes de Natal. Churrasco e bebida e dança, cantoria, jogo de truque. Eu cheguei aqui no Paraná, eu ganhei muito dinheiro, trabalhando carpindo café por pé, né? Eu e um parente, eu e o meu tio que morou aqui nessa fazenda, nós dois era quase os campeões da enxada. Aquilo tava aqui, saça desse tamanho assim, a veio ruando café, o pé do café tava vermelhinho de fruta. A gente roçava de um lado e outro assim e voava o café a 10 tons do pé. A gente dava um murro danado para ruar 110, 120, 130 pés de café.
Não era qualquer um que fazia essa quantidade de pé de café, mas eu e o meu tio nós fazíamos, sempre, todo dia. Aquele regime do colonato sustentava muita gente não só no campo como nas cidades, onde o café era guardado em armazéns imensos como este, do extinto Instituto Brasileiro do Café. Hoje, esses armazéns ainda são mantidos pelo Ministério da Agricultura. E aqui nós ainda vemos algumas atividades que eram muito típicas daquele tempo. Aqui, café sendo ensacado e depois costurado. Aqui, café sendo carregado. Aqui, o café sendo transportado em esteira rolante do armazém para o caminhão. O café é cultura agrícola de muita renda. O segundo produto comercial do mundo depois do petróleo. E aqui, no norte do Paraná, a terra que mais plantou café. O café foi plantado, antes de tudo, para gerar renda, para derrubar mais mata, para plantar mais café. E assim caíram todas as matas quase, onde havia plantas enormes como essa peroba, o símbolo da terra vermelha. Um dos poucos pedaços de floresta que restaram é aqui a Mata dos Godói. Eu me lembro um dia, andando por aqui com o senhor Olavo Godói, e uma porção, mesmo dezenas, talvez uma centena de borboletas pousaram nos ombros, no chapéu dele. E eu perguntei, senhor Olavo, isso será por causa da sua alimentação, que é mais natural, sem química? Isso será porque elas estão acostumadas com os seus feromônios? Por que será? Ele sorriu e disse, você já pensou que pode ser que é porque elas gostam mais de mim? Mas nem todos os pioneiros tinham essa consciência ecológica. E então a devastação foi quase total. A mãe me dava conselho, o pai me dava enxada. Eu atolei o joelho, escorreguei na vida, até mamei pesticida, comi o pó da estrada. A primeira igreja foi derrubada. A segunda igreja foi derrubada. E a terceira igreja está aqui, ilhada de trânsito, a lembrar que na cidade a renda do café também serviu para erguer e derrubar 3 gerações arquitetônicas em apenas meio século. Os ranchos de Palmito duraram poucos anos e deles só existe hoje uma réplica no Museu Histórico. Depois, nos anos 30 e 40, Londrina foi uma cidadezinha quase toda de casas de madeira. E uma minoria delas ainda sobrevive. Mas a grande maioria das casas de madeira foi derrubada para dar lugar a uma cidade de alvenaria e sobrados nos mesmos anos 40 e nos anos 50. E nos mesmos anos 50, começavam a cair as casas de alvenaria para a geração dos edifícios de concreto armado. Londrina crescia, diziam, como um foguete, para cima e depressa. Aqui nós encontramos ainda literatura da década de 30 sobre o café, torradores de café e quem exerce ainda aquela atividade tão especial que é a degustação e classificação de café. Então, inclusive para mim, como técnico de café, posso considerar o seguinte, nós não temos hoje mais qualidade que nós tínhamos no passado, que você fazia um café e o aroma exalava. Mas aquele paladar de café com aroma não existe mais, né? Obrigado, gente, a bater peneirão. Olha como bate fundo o coração. Não só em Londrina, que ficou conhecida como a capital do café, mas em toda a região, a cafeicultura produziu tipos sociais bem típicos. Os saqueiros, por exemplo,
carregavam as colheitas nos ombros, ou melhor, na cabeça. Muitos milhões de reais a gente carregou na cabeça. E como antigamente dizia, né, o café era ouro, né? Tinha muito emprego para todo mundo, porque as pessoas levavam café das máquinas nas casas para as mulheres catarem. E tinha as catadeiras também que trabalhavam nas máquinas, catando café. Dia e noite também. Ah, aquele tempo era uma coisa de um livro aberto, Londrina, né? Ali era festa para todo lado, era diversão e o dinheiro que era bom corria mesmo, porque naquela época a gente ganhava mesmo, então... Era coisa rica aquele tempo, viu? Hotel bom e barato, hotel bom e barato. Pensão familiar, com café da manhã e transporte grátis da bagagem. Hotel bom e barato, pensão familiar. É aqui, na chamada Rodoviária Velha, e que hoje virou Museu de Artes. Aqui havia outro tipo típico da cafeicultura, que era o agenciador. Aqui ele pegava a gente, as famílias recém-chegadas, para levar para as pensões e hotéis. Ele usava um boné, um cap, para parecer oficial, impressionar o caboclo. E, no caminho para as pensões e hotéis, as famílias iam vendo, naquela cidade onde diziam que o dinheiro corria pelas ruas, as famílias iam vendo outros tipos bem típicos da cafeicultura. O corretor de terras, o piloto de teco-teco, a prostituta, o vendedor de loteria, o mascate e o camelô, bem diferente do camelô de nossos dias. Estamos chegando a Londrina para trazer o maravilhoso tônico Vida Nova. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Vê melhor quem vê primeiro. O tônico Vida Nova é um extrato concentrado de arruda, losna, manjericão, amburama, malva da folha grande. Na gafieira segue o baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Estou aqui no aeroporto, de paletó e gravata, como era costume, no tempo em que os homens usavam chapéu, e às sextas-feiras chegava aqui o balaio das putas, um grande avião cheio de prostitutas finas de São Paulo. Elas vinham trabalhar nos cabarés, nas chácaras alegres e até nas fazendas. E depois, na segunda-feira, voltavam para São Paulo no mesmo avião que ficava esperando aqui na pista. Em muitos outros grandes e pequenos aviões, como táxis aéreos, os chamados teco-tecos, chegavam viajantes, comerciantes, visitantes, empresários, compradores de terras, naquele que era o terceiro aeroporto mais movimentado do país. E chegavam também músicos e artistas para animar a vida noturna da capital mundial do café. E no que deu toda aquela ebulição do café? O êxodo do campo para as cidades foi em todo o planeta. Mas aqui, no norte do Paraná, foi acelerado pela derrocada do café. Derrocada porque a cafeicultura, que já vinha em decadência, foi abatida de um dia para o outro pela geada de 1975. Eu me lembro que eu levantei cedo, fui para o jardim e uma placa de gelo cobria todo o gramado. No jardim, um cafeeiro começou a secar, a amarelar, e em 3 dias, 4 dias, perdeu todas as folhas e morreu seco, como todos os cafeeiros do norte do Paraná. Depois que os povos saem da fazenda, o fazendeiro não quer ajustar mais ninguém, por causa uns dizem que é por causa do sindicato. Eu não sei se é o sindicato ou é a lei, né? Porque quando o cara tem jeito, quando ele tem 1 ano na fazenda, ele vai sair, ele já vai lá no sindicato que é para receber os tempos dele, sei lá, coisa assim, né? Fazendas, onde empregados e patrões continuaram se dando bem, com respeito e direito mútuos, foram raras. Além disso,
faltou respeito à base mais elementar de toda a cultura agrícola, que é a terra. Se a geada atacava o cafeeiro, a mania de limpar o mato com queimada atacou, desde o começo da colonização, a fertilidade da terra. E o pior é que no auge da cafeicultura colheu-se tanto café que os preços despencaram e o governo, para manter os preços, precisou queimar montes de café. Tão triste como o gelo da geada foi o calor da queimada, que chegou a cobrir a cidade com uma camada de cinzas de café. Mas quem diria que, dando lições de superação, a cafeicultura voltaria a florir? Foi quando iniciou, na era de 90, final já, 95 para 96, o café adensado. O café adensado trouxe para minha família, que não é pequena, somos em 4 irmãos na propriedade, que não é muito grande, um trabalho fixo, sem ter necessidade de buscar recursos fora, e com a renda que a gente tira através do café, podemos continuar morando na propriedade, né? Na verdade, a cafeicultura adensada, ela promove uma melhoria significativa da produtividade das lavouras. A gente tinha, por exemplo, nas lavouras tradicionais, uma média aí de 12 a 15 sacas beneficiadas por hectare, e na cafeicultura adensada hoje, os produtores, com uma tecnologia razoável, eles conseguem obter aqui no município uma produtividade média de 60 sacas beneficiadas por hectare. Para se ter uma ideia de como as coisas mudaram nestas 3, 4 décadas, hoje, em institutos de pesquisa, como aqui, no Instituto Agronômico do Paraná, pesquisa-se plantas que tenham resistência à ferrugem, a doenças, pragas, ou mesmo, como no caso do café, que tenham maturação uniforme, ou seja, que todos os grãos amadureçam ao mesmo tempo, resolvendo assim um dos grandes problemas da colheita. Hoje, enquanto as antigas fazendas de café vão virando pousadas, e enquanto a cafeicultura vira também motivo de turismo, nós temos o patrimônio histórico do café. São as lições que o café nos deixou, lições que valem para o comércio, a indústria, o empreendedorismo em geral. E são lições tão claras, tão evidentes que qualquer criança entende. Eu contei para essa moçada aqui a história da cafeicultura. E eles concluíram que para a cafeicultura não ter decaído e para continuar sempre com sucesso, é preciso o seguinte: precisa adubar a terra, cuidá-la como se fosse um amigo seu. Os patrões e os empregados tinham que se entender, porque não essa de um explorar o outro para ganhar mais dinheiro, essas coisas. Eles tinham que se entender. A pessoa precisa fazer a coisa com qualidade, em qualquer coisa que ela estiver fazendo, de forma boa para que dê tudo certo. Na roça e na cidade é também o que Deus queira. Muita gente com vontade até de meter o pé, e para abrir com fé as nossas novas porteiras. Gratidão, galera, que atenção me deu. Quem cuida da terra tem aqui o céu.